Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga e essa é a segunda parte do tema que a gente iniciou na semana passada sobre ajuda espiritual, sobre mudança interior. E o trecho de hoje é de Felicidade é Escolha, do nosso querido Calunga, onde ele traz um trecho em que ele diz o seguinte: Você pode usar este momento para se tornar uma pessoa melhor ou não usar para nada. Cada um é livre para fazer o que quiser com o que experimenta. Ou seja, a gente começou falando de liberdade na semana passada, e, de fato, a liberdade é que é o fundamento da responsabilidade. Ou seja, eu só sou responsável por aquelas ações, por aqueles pensamentos, por aquelas palavras que eu escolhi livremente, eu escolhi pronunciar, pelas ações que eu determinei para mim e achei importantes, achei que seriam boas para minha caminhada, tá certo? E aí eu sou o responsável. E assim também eu sou livre, ou seja, eu tenho o meu momento de escolha e eu tenho o meu momento de consequência. A vida é assim. Então veja só, o que a gente vinha falando na semana passada? A gente vinha falando que todo espírito chega num tempo em que ele descobre que ele precisa parar com velhos hábitos, deixar de lado antigos pensamentos, antigas picuinhas, antigas mesquinharias, tá certo? Tudo aquilo que para ele se torna pequeno, tudo aquilo que para ele não serve mais, ele quer abandonar e partir para uma nova forma de ser, né? Uma forma mais de acordo com aquilo que ele está aprendendo, conforme ele vai se tornando mais consciente, né? E a gente estava dizendo que nesse momento a gente tem liberdade e que os bons espíritos, quando nos ajudam, eles não interferem, eles não aparecem, né? Eles nos ajudam, nos motivam, nos inspiram, mas deixam para nós a decisão. E essa é a decisão que a gente faz. A gente resolve agir ou não agir, mas a gente também decide como que a gente quer pensar, né? Em lugar da forma como a gente pensava. Como que a gente quer encarar as situações diferente daquilo que a gente pensava e encarava antigamente, tá certo? Então, vamos dar exemplos aleatórios. Por exemplo, digamos que eu sempre fui uma pessoa generosa, mas eu sempre fiz isso pensando em como isso ia aparecer para os outros, no que os outros iam achar e em como isso ia contar pontos para mim socialmente falando, tá certo? Então eu tinha um gesto com uma determinada intenção. E num determinado momento eu descubro que eu não quero mais ser assim. Eu quero doar com o meu coração, com a minha espontaneidade, sem obrigação, sem dar satisfação, mas com a verdade do meu sentimento. Eu quero oferecer um presente, eu quero oferecer uma possibilidade, uma oportunidade do meu coração, independente de alguém saber, de ser reconhecido ou de não ser. Percebe a diferença? Que a questão às vezes não é o gesto, é a intenção por trás do gesto? Um outro exemplo, digamos que eu fosse uma pessoa sempre voltada a enxergar o pior das situações, o pior das pessoas, tá certo? As piores possibilidades de uma determinada situação. Mas agora eu acho que isso não está mais me ajudando, tá certo? Isso está me deixando estagnado num lugar só, eu quero mudar. Então o que eu preciso? Eu preciso enxergar o melhor das pessoas, o melhor das situações, a melhor possibilidade de aproveitar o momento para crescer, para aprender, para evoluir, para auxiliar alguém que também está na busca de crescer e evoluir. Tá certo? Então essa é uma escolha que não necessariamente tem a ver com a ação em si, mas com a atitude interna. Então eu começo a observar como eu reagia até hoje, né? Quais eram as minhas reações até hoje diante das pessoas e das situações,
não eram boas. Então, a partir de hoje, eu quero reagir diferente, eu quero reagir melhor, tá certo? Como é que eu encarava as situações? Sempre pelo pior, sempre pelo trágico, sempre pelo terrível, sempre diminuindo, né? E hoje eu quero reagir diferente, eu quero reagir bem, positiva, enaltecendo, acreditando, tendo fé. E o que vai fazer diferença para mim nesse momento, eu vou dizer para você o que que é. É que antes eu não tinha consciência, tá? Eu estava agindo daquela forma e não tinha consciência, mas agora eu tenho. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu preciso para atingir essa minha meta de melhoria e de transformação. Então eu começo a agir conscientemente com ela. Eu começo a me ajudar, né, a me dar força nesse processo de transformação que eu estou buscando. Então, se de repente eu falhar, porque a gente não é infalível, esse tipo de análise, né, de quem eu fui e de quem eu quero ser, vai me ajudando, né? Então, exemplos simples do cotidiano. Então, vamos dizer que antigamente eu trabalhava num lugar e alguém vinha me pedir alguma coisa e eu simplesmente falava assim: ah, essa aqui não é minha função, tem nada a ver comigo, vou ficar onde eu tô, tá? Hoje eu olho para essa situação, aí eu falo assim, tudo bem, não é a minha função, mas eu estou aqui em posição de ajudar, em posição de ver o que está acontecendo e melhorar a situação dessa pessoa. E é isso que eu quero fazer, tá certo? Eu não quero mais ficar abdicando das oportunidades de melhorar, pelo contrário, eu quero aproveitar as minhas oportunidades de melhorar. Um outro ponto muito importante é que às vezes a gente vive, né, achando que tudo está errado e a culpa é dos outros, né? Então a gente joga responsabilidade e culpa para todo lado, em vez de assumir a nossa parcela de responsabilidade, né? Então, a partir de agora, em vez de simplesmente olhar um buraco na rua e culpar a prefeitura, olhar uma planta que está seca e culpar o sol ou a seca, tá? Eu começo a olhar também para mim. Qual é a minha responsabilidade na falta de água dessa planta, né? Quantas vezes eu podia ter vindo aqui jogar um copo de água nesse vaso e eu não joguei? O que eu posso fazer para essa planta começar a florescer apesar da seca? Tá? A gente começa a escolher o que é liberdade, mas também a assumir responsabilidade. É assim que a gente muda, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência e até o próximo Momento Calunga.